Natasha Barrotti, consultora da Great Place to Work Brasil. Obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior e no 48. A Great Place to Work, que é a tradução livre, é grandes lugares para trabalhar, lugares bons para trabalhar, é uma instituição internacional e tem um ranking muito famoso que as empresas almejam e lutam muito, e cada vez que entram nessa seleta lista fazem questão de divulgar, colocar o selo, mandar releases para os veículos. Mas a Great Place to Work é uma instituição que prepara as empresas para que sejam realmente lugares bons para trabalhar, lugares agradáveis para trabalhar. Então eu queria começar a entrevista contigo puxando isso. Qual que é o objetivo das empresas que procuram? Qual que é o que a empresa conserta mesmo dentro das organizações? E como é que funciona isso? Quais são os mecanismos? Perfeito. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja proveitoso para todo mundo. E caso tenha dúvidas também, depois fique à vontade, vou deixar o e-mail com vocês. Qualquer um aí pode contatar que a gente está aqui para isso. Bom, começando então bem do começo, Great Place to Work, nós somos uma consultoria de gestão. Hoje o Great Place to Work ainda a gente fala, né? Porque o mundo é muito volátil, tem muita coisa acontecendo, mas nós ainda somos a única consultoria olhando para ambientes de trabalho, olhando para a gestão, olhando para o bem-estar do colaborador. Nós ainda somos a única consultoria que pode certificar uma empresa. E por isso que vem toda a questão dos rankings. Então, a nossa certificação, ela é uma certificação global, nós somos uma empresa americana e que estamos aqui, né, no Brasil, e quem começou toda essa história de ranking de celebração foi aqui no Brasil. Nós começamos trouxemos a ideia de, se nós temos as grandes empresas premiadas, o porquê não celebrá-las, o porquê não ter um momento de comemoração. Antes de mais nada, o que gera muita confusão é que o nosso ranking ele é um segundo passo da nossa pesquisa. Primeiro, a gente precisa ouvir o colaborador. Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa ouvir o colaborador através de uma pesquisa de engajamento, de clima. Depois dessa pesquisa aplicada, a gente precisa ter uma nota de no mínimo 70 pontos. Após essa aplicação da pesquisa e essa nota mínima de 70 pontos, a empresa pode se inscrever nos rankings que elas são elegíveis. Esses rankings que elas são elegíveis, nós temos vários rankings, então depende muito do quê? Do segmento da empresa, do perfil da empresa, onde ela está localizada, e tudo isso a gente tem também no nosso site. Então, se a empresa tiver qualquer dúvida, poxa, eu quero ver todos os rankings que eu posso participar, é só entrar no nosso site, nós temos o calendário dos rankings, com todos os rankings, com todos os prazos. Ela consegue ver também no site as empresas que participam da lista, para ela entender um pouquinho também, poxa, que legal, eu quero participar desse segmento, eu quero participar com a unidade que eu tenho em Santa Catarina, com a unidade que eu tenho em São Paulo. Então, assim, é muito amplo, né? São várias oportunidades e vários rankings que as empresas podem sim participar. Outro ponto importante, é sempre uma pergunta que vem, né? Poxa, Ana, se eu fiz uma pesquisa e nós consegui aí a nota mínima de 70 pontos, quero me inscrever para os rankings. Eu preciso aplicar uma pesquisa para cada ranking? Não. E é muito legal isso, né? Porque às vezes a empresa acha que ela tem que fazer vários investimentos para participar de vários rankings. Não é assim que funciona. A partir do momento que ela faz o investimento inicial, esse é o investimento da pesquisa, e ela pode participar de qualquer ranking que ela for elegível, sem fazer um investimento adicional para isso. Quando se colocam os rankings, por exemplo, tem ranking de grande, média e pequena empresa, tem um número limitado de empresas ali. As outras empresas que ficam fora, elas também ganham selo de grandes empresas para trabalhar, ou são só aquelas selecionadas? E aquela listagem, ela é uma listagem de colocação ou é alfabética? Ou como é que funciona? Nós temos algumas regras. A Aham, gente começa, Arthur, com a regra de que toda empresa, a partir do momento que ela consegue os 70 pontos, ela recebe o selo de certificação. certo. Então, essa empresa que conseguiu 70 pontos, ela já é uma empresa certificada, ela é um Great Place to Work, que significa nós somos, na percepção do nosso colaborador, um excelente ambiente de trabalho, né? Então, toda empresa que faz a pesquisa e conquista essa pontuação já tem o selo de Great Place to Work.
As empresas, quando a gente fala desse segundo ponto, que é o ranking, elas também vão receber um selo, né? Empresas ranqueadas, porém elas vão Aham. receber um selo diferente, que é um selo que mostra, por exemplo, né, as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina, é o nosso ranking regional. Então elas recebem esse selo. Para as empresas subirem para começar a competir nos rankings, elas não só aplicam a pesquisa, como também a gente tem uma pontuação, né, que são duas pontuações que a gente usa, são dois pesos, é o peso da pesquisa e o peso das práticas de gestão dessa empresa. Então, após ela terminar a pesquisa, ou durante, uma preferência de cada empresa, ela vai preencher o que a gente fala, a gente chama de Cultural Audit, que são todas as práticas de gestão. São 9 práticas que a gente pede para as empresas preencher, e essa pontuação, junto com a pesquisa, forma a média para o ranking. O ranking é sempre um segundo passo. Então, voltando para ficar bem claro, selo de certificação a gente já conquista apenas com a pesquisa e precisamos de 70 pontos. Ranking, a gente precisa da nota da pesquisa, que a gente vai fazer uma média com a nota das práticas de gestão da empresa que ela preenche, a gente vai avaliar, e essa média a gente vai começar a competir, concorrer no ranking, que a gente fala que é o suprime, né? A nata da nata lá do leite. Então a gente vai olhar para essas empresas e falar, poxa, que legal, já são certificadas, já são Great Place to Work, qual algo a mais? Que são as práticas de gestão, que é a cultura da empresa, é o DNA, é o que a gente motiva, é o que motiva todo dia o colaborador, né? Envolve propósito. Então, por isso que a competição aí fica mais calorosa, porque as empresas ficam contentes e não é só uma competição, para estar no ranking, a empresa precisa ser sustentável, né? As práticas precisam existir dentro da empresa. E aí elas vão receber. E essa lista de nós temos as listas, né, de ordem, Aham. não é alfabética, não é nada, é de pontuação. Então, a De primeira pontuação. empresa que está na lista é porque teve a maior nota. Maravilha. E o selo é legal, é uma vitória, é um troféu, né, para as empresas, tanto para os gestores, para os proprietários, sócios acionistas, quanto para a própria equipe. Mas o que tem por trás disso? Por exemplo, é feita uma pesquisa, mas essa pesquisa é apresentada para a direção, para os líderes? Qual que é a profundidade? Já é apresentado com um plano de ação baseado na pesquisa? O que tem no background dessa pesquisa? Arthur, essa é uma excelente pergunta, principalmente porque a gente mudou o nosso posicionamento no mercado por conta dessa sua pergunta. Eu vou te explicar o que deixa ela interessante. Há 2 anos atrás, a pesquisa ela era gratuita. A gente não cobrava para a pesquisa, para a realização da pesquisa. E olha que interessante, a gente começou a perceber que não estava atingindo o nosso propósito como missão do Great Place to Work. Por quê? Porque as pessoas faziam a pesquisa, os clientes amavam e falavam, nossa, meu foco agora é o ranking, eu quero estar no ranking. E o que acontecia? A gente percebia que eles não tinham interesse em adquirir os relatórios. E os relatórios é a essência do negócio. A gente precisa que os colaboradores, os gestores olhem para o relatório para que haja mudança nas organizações. Essa é a ferramenta mais importante, né? E o que a gente percebeu é que colocando o valor nos relatórios como investimento para a gestão, esses relatórios não estavam sendo muito bem olhados. Então a gente pensou, poxa, não é o nosso propósito. Então, a nossa maior alegria de verdade de trabalhar todo dia é conseguir, com a pesquisa, ajudar as empresas na transformação do ambiente de trabalho. Porque um diagnóstico por um diagnóstico, ele não traz resultados. Então, após a pesquisa, nós temos as apresentações, nós temos os relatórios, e aí tem toda uma demografia, ele é um relatório bem mais profundo, a gente pode conversar depois sobre esses relatórios, mas esses relatórios, eles guiam as ações dos gestores no pós-pesquisa. Então, nós temos todo um trabalho de pós-pesquisa junto com a educação corporativa do GPTW. Eu quero que tu aprofunde mais, eu quero que tu me diga quais são os pontos que são analisados. Nós temos vários pontos que são analisados nos relatórios. Lembrando que a parte principal da nossa metodologia, nós olhamos para a confiança, que é o nosso Trust Index, o índice de confiança. Essa palavra, se todo mundo esquecer de tudo que eu falei, essa palavra a gente tem que guardar. Porque a confiança, ela é o que move toda a nossa metodologia no GPTW. Por quê? Porque a gente acredita que quando a gente tem
um vínculo de confiança, a gente confia no líder, o líder confia no liderado. Nós sabemos, né, por trás do Arthur, eu sei quem é o Arthur, eu sei a sua família, eu sei os seus propósitos, seus anseios. A nossa conversa é muito mais profunda. A gente tem uma conversa muito diferente do que se eu só te olho como um funcionário e um número. Mas para isso a gente precisa de, o que a gente fala, né? É um ciclo. A gente precisa construir essa confiança. Então, nossa metodologia, essa é a base. E a gente acredita que com isso a gente tem mais resultados financeiros dentro da empresa. Não é só um RH, como muitos dizem por aí, abraçar a árvore. Não, a gente quer cuidar das pessoas e a gente sabe que cuidar das pessoas a gente vai ter resultado financeiro na empresa. Esses relatórios, a gente olha para eles de várias maneiras. A gente vai ter por demografias, a gente vai olhar para gênero, para idade, tempo de casa, olhando sempre para a percepção do colaborador dentro da empresa. Ele vai nos dar duas visões: a visão área, como ele percebe, como ele se sente em relação à equipe e como ele se sente em relação à empresa. Lembrando que a visão área, ele vai pensar muito no líder e na visão empresa no corporativo. Então, nós trabalhamos com duas visões do colaborador nesses relatórios. Tem uma frase que eu tomo como algo antigo, assim, como os livros mais antigos de gestão, que eu já ouvi de líderes mais velhos, assim, que a motivação do empregado é o salário. Até quando que o salário, que é tão falado, entra nessa questão da aceitação, da alegria da pessoa trabalhar? Tem um fator muito forte mesmo, ou um bom ambiente pode compensar um salário não tão bom? Uhum. Eu vou trazer dados de pesquisa, tá bom? Não a minha opinião Tá, como senso comum, mas dados de Great Place Work, que a gente vem vendo. sim. Todas, é muito raro, Arthur, nas nossas pesquisas. É claro que existe um número muito pequeno, onde realmente o salário acaba sendo um ponto muito impactante para o colaborador. Mas quando a gente fala, quando a gente tem a questão que pergunta, né, o que, que te faz permanecer na empresa, né, o que, que você almeja aqui dentro, e tem várias, a gente pergunta sobre remuneração, que são os benefícios, tudo. O que o colaborador mais vou dizer para você que mais de 80% das nossas pesquisas, o colaborador coloca desenvolvimento. Ele está muito mais preocupado com o desenvolvimento dele na organização, com o propósito da organização, do que com a remuneração. É claro, Arthur, que isso segue muito a faixa aí não de maturidade, mas o estilo de vida também do colaborador. E isso é super levado em conta, tanto que a gente tem uma outra pergunta, que é o tempo de casa, quantos anos o colaborador tem, porque a gente consegue fazer várias correlações. Tem muitos colaboradores que estão sim numa fase que, poxa, o dinheiro é importante, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso mover, eu preciso fazer isso, aquilo, sonhos. E é normal, né? É normal, mas chega um momento que é muito claro numa carreira, onde apenas o salário não é mais o fator que te move a ir trabalhar todos os dias. Você quer algo mais, você quer esse propósito. E hoje nas empresas, mais de 80% é o desenvolvimento. Eles querem ser desenvolvidos dentro da organização. E independente de tamanho de empresa, de setor, quais são as reclamações que mais aparecem nas pesquisas? Quais são as maiores falhas que as empresas cometem no tratamento com sua equipe? Arthur, o que a gente mais tem, o diagnóstico mais comum dentro de todas as pesquisas, independente de segmento, é liderança. Liderança é a palavra-chave. Ainda nós temos muitos líderes que eles são muito bons tecnicamente, mas a gente precisa muito trabalhar o comportamental e a gestão. Extrair o melhor das pessoas não é fácil, a gente precisa de um cuidado. E a liderança precisa ser assistida. Então, não adianta também a gente pensar como RH. Poxa, é o líder, é sempre o líder, a gente vai lá, cobra, cobra, cobra desse líder, mas não dá uma caixa de ferramentas que a gente fala, né? Não dá ferramentas para que ele possa fazer a gestão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Quando a gente fala a maior dor das empresas ainda é trazida pela liderança, a gente tem que tomar cuidado. Não é que o líder ele é ruim. Muitas vezes ele precisa sim, não é que é um líder crítico, mas é um líder que precisa de acompanhamento, precisa de uma mentoria, precisa de ferramentas para fazer a gestão. Então, ainda hoje no GPTW, o maior ponto é liderança.
E agora, levando em conta o tamanho das empresas, tem empresas gigantescas de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 funcionários e tem empresas de 10 funcionários, 15 funcionários. Primeiro, a GPTW atende também essas pequenas empresas, tem também trabalho para fazer nessas empresas e como é que funciona a relação de empregados e a cultura interna das pequenas empresas para as empresas gigantescas? Uhum. É incrível. Mudam-se, é igual família, sabe? Aquela coisa que a gente brinca assim, nossa, gente, mudam-se as famílias, os problemas são os mesmos. É claro que em dimensões bem Sim, diferentes, mas não muda na empresa e não muda na gestão. Claro que os problemas eles se acentuam, é claro que a gente tem, quando a gente fala de demissão de 2.000 colaboradores numa empresa, por conta de algum motivo, é muito mais pesado para a empresa, né? São 2.000 colaboradores, uma empresa grande sofre com isso, é difícil, mas uma empresa pequena também tem os problemas de liderança, também tem problemas na gestão, também tem problemas na comunicação. Então, independente do tamanho da empresa, os problemas são os mesmos, a gente só olha para as dimensões diferentes. Então, eu vou te dar, respondendo essa pergunta nas empresas pequenas. A gente tem sim, por mais que a empresa seja pequena e a gente tenha facilidade de trazer as pessoas, engajar, a gente tem facilidade para ter uma comunicação que a gente pensa, poxa, é bem mais rápido, olha, a gente está todo mundo aqui junto. Não é assim. Não é assim. Tem empresas pequenas que ainda estão com muitas dores em falar de propósito, em falar de DNA, em falar de crescimento, tanto cultural quanto na organização, o onboarding. Então, todos esses problemas que a gente fala de uma empresa pequena que tem sim dificuldades na implementação de alguns processos, talvez um pouquinho mais profundos, a gente vê também empresas grandes que já têm muitas vezes um processo mais claro, porém que muitas vezes com tudo que está mudando com esse mundo VUCA, muitas coisas precisam começar do zero. A gente precisa readaptar a cultura. Olha o que aconteceu agora com o Covid-19, né? Então, por mais que a gente fale de proporções, de diferenças de tamanho, os problemas são similares e persistentes nas organizações. antes de fazer a entrevista contigo, eu fui olhar o ranking catarinense, eu fui direto no nosso canteirinho aqui, fui no catarinense, pequenas, médias e grandes empresas. Tem algumas aqui da nossa região, como a Librelato, das grandes empresas, tem a Unesc, que é a universidade aqui de Criciúma, a Librelato de uma cidade vizinha, o Foway também de Criciúma, mas algo que eu notei é que muito aparece de serviços financeiros de tecnologia, eles tomam conta mesmo do ranking, pelo menos em Santa Catarina. Isso é um padrão? É porque elas têm um jeito diferente de tratar com os funcionários que torna o ambiente melhor? Elas procuram mais ou não é um padrão? Arthur, em relação a segmentos e padrões, a gente tem uma coisa assim, claro que devem existir, e tem vários, a gente tem uma área só de estudo de ranking no GPTW, a gente pode Uhum. com certeza contatar essa equipe para ajudar vocês em estudos, mas o ranking e todo o processo que as empresas fazem, se elas estão no ranking de melhores empresas, com certeza elas são diferentes. As empresas, a gente tem muitos rankings diferenciados em outros, né, outros temas e outras regiões, que empresas totalmente diversas, pode ser, vou aqui arriscar dizer que pode ser uma situação de Santa Catarina, a gente pode olhar para a região e entender mais essas empresas, mas a gente tem rankings em São Paulo, se você pegar o nosso ranking em São Paulo, que é super diversificado, né? As empresas trabalham, as empresas, claro, que elas querem se comparar por segmentos, elas querem se comparar, tanto que a gente tem todo um benchmarking para as empresas escolherem com quem elas querem se comparar, porém a gente vê uma diversidade que é super diferente de São Paulo quando a gente olha para Santa Catarina. Então, provavelmente sim tem a ver com a região de vocês e provavelmente com um trabalho excelente para elas estarem aí, tomarem conta do nosso ranking, né? Com certeza tem um trabalho diferencial, principalmente nas práticas de gestão. Depois da pesquisa no GPTW, identifiquei os problemas, tem o plano de ação que a GPTW vai me apresentar. Quanto tempo normalmente é esse planejamento? São ações para quanto tempo? Quanto tempo para consertar os erros diagnosticados? Uhum. Depende muito, Arthur, e depende mesmo. Tem empresas que, quando a gente. Depende da nota que a empresa conseguiu, depende das práticas de gestão que ela tem. Tem empresas que elas estão super bem na percepção do colaborador, com práticas
bem resumidas ao negócio, né? Não tem uma prática original, uma prática que traz variedade para o colaborador, e elas conseguem se sair muito bem com a percepção do colaborador e com tudo que eles têm criado juntos. Então, assim, depende muito do nível da empresa. Em todo relatório, a gente costuma, no mínimo, a gente traz umas 6 recomendações, porque são as recomendações mais importantes que a gente vê na empresa. Pode ter mais, pode ter menos, sim, mas a gente precisa focar. A gente usa muito a metodologia do semáforo, né? Então, o vermelho, o verde e o amarelo. Então, o que tá bom, mas vamos continuar? O que tá laranja, amarelo ali, pessoal, vamos tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ele pode ir pro vermelho, vamos tentar trazer pro verde. Então, a gente tem cada empresa ela é super única na sua identidade. Tem empresas que elas demoram um ano para fazer todo o plano de ação. Tem empresas, Arthur, que a gente vai renovar a pesquisa que nem conseguiu terminar o plano de ação. E não depende do tamanho da empresa. Não depende do tamanho da empresa. Depende da estratégia da empresa, depende do foco da empresa, depende de onde a empresa está colocando investimento. Então, eu não posso falar para você que tem empresas que conseguem fazer um plano de ação e trabalhar esse plano de ação em 15 dias ou um ano. Depende muito da identidade de cada organização. O que costuma acontecer? As empresas aplicam a pesquisa anualmente, tem empresas, são raras as empresas no GPTW que aplicam bianual, mas existem, porque assim, a gente já está falando de um tema pulse, a gente já está falando de uma pesquisa rápida agora, né? Sim. Então as empresas, a gente precisa ouvir, né, o que está acontecendo com o colaborador e trabalhar ágil, né, tudo isso. Mas, normalmente, o que as empresas costumam fazer? Elas aplicam durante um ano, e nesse período de um ano, ela prefere trabalhar já todo o plano de ação antes de aplicar a próxima pesquisa, porque ela procura resultados melhores. Então, se eu tiver que trazer o número, um ano para trabalhar todo o projeto de plano de ação dentro da empresa. Mas não é um fato consumado. Maravilha. Natasha, muito obrigado pela atenção, por ter esmiuçado, por ter aberto as portas do Great Place to Work para a gente. É um prazer, e Arthur, eu espero mesmo que o que vocês tiverem de dúvida, nós estamos com o canal aberto, e também gostaria de trazer aí uma abertura em relação ao Covid-19, a gente estamos com vários materiais gratuitos, então se as empresas precisarem de ajuda, se os colaboradores precisarem de ajuda, conte com a gente. Estamos aqui. Maravilha, obrigado, Natasha. E para quem está ouvindo pelo podcast, ouvindo pelo YouTube, a gente vai deixar o link do site do Great Place to Work disponível para você acessar. De novo, obrigado, até a próxima. Obrigada, Arthur, até mais.